Bom dia, você que está ao alcance da minha voz nesse momento, você que está ao alcance dessa reflexão. Quero te desejar uma ótima semana, um ótimo dia, um ótimo momento. E nesses dias, então, refletindo sobre essa carta de Tiago à igreja e de como nós precisamos levar a sério essa necessidade de vivermos o Evangelho, o cristianismo. Eu então estava me lembrando de uma canção, quando eu era menina, uma canção antiga, que dizia assim: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Nós precisamos então levar a sério o que estamos conhecendo, o que estamos nos debruçando como palavra de Deus, como prática de vida cristã, de ensinamento de cristianismo, dessa nossa caminhada com o sagrado, com a religião, e levarmos em consideração os preceitos, as ordenanças, as orientações, e não só ficar ouvindo, mas também praticando, levando a sério, transformando isso numa via de pleno amadurecimento e prática de vida, de maturidade, de caminhada real com Jesus. Tiago hoje vai nos lembrar dessa necessidade, no capítulo 4, último versículo, que é o versículo 17, quando ele vai nos lembrar: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago relembrou a cada um de nós de que os pecados de omissão, nós vamos trabalhar isso hoje, porque ele diz que quem sabe o que deve fazer e não faz está cometendo pecado. Ele está se reportando aos pecados de omissão. E nós então vamos entender nessa reflexão de hoje sobre a necessidade de mudarmos as nossas posturas e realmente colocarmos em prática aquilo que precisa ser colocado. Falhar em fazer aquilo que se sabe que é correto é pecado. Quanto maior o conhecimento, maior é a nossa responsabilidade. Mateus capítulo 23, eu recomendo toda a leitura do capítulo 23, porque é prática de evangelho, é prática de vida cristã, e Jesus então transforma esse sermão em uma necessidade de prática de vida diária. Eu recomendo Mateus 23, capítulo inteiro, mas eu quero ler apenas o versículo 23 agora, que diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Eu gosto muito desse versículo, porque ele fala de uma necessidade, e aqui os judeus davam o dízimo daquelas hortaliças menores, como o endro, o cominho e a hortelã, e eles acabavam negligenciando o que havia de mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E a recomendação aqui é que nós não devemos deixar de dar o dízimo, mesmo das hortaliças menores, mas não podemos deixar jamais de praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Com muita propriedade, o teólogo Manson declara que o pecado é a abolição dos 10 mandamentos e a instauração do 11º. Olha como ele define bem o que é que nós fazemos. Tu te amarás a ti mesmo sobre todas as coisas. Nós sabemos que esse mandamento não existe, mas ele traz essa sugestão de, por causa do nosso egoísmo, nós acabamos então criando esse mandamento de amar a nós mesmos acima de todas as outras coisas ou pessoas. Nós podemos então lembrar aqui
que Manson defende que a essência do pecado é o egoísmo, como eu já citei. E ainda que teologicamente se possa discordar desse conceito, há que se concordar que o homem em pecado rejeita Deus e o próximo e se constitui a si mesmo como centro do seu universo. Entendemos porque a omissão é pecado ao pensarmos nisso. Como pecado, a omissão será punida por Deus. E isso é o que a parábola de Mateus, capítulo 25, ele vai falar. Mateus 25, a partir do versículo 14, eu vou resumir, porque eu não tenho tempo hábil para trabalhar toda a parábola. Tem várias outras parábolas também em que a parábola traz esse ensinamento, particularmente que focaliza esse aspecto da punição de Deus por causa da omissão, porque sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos. A parábola dos talentos vai falar sobre um homem que sai de viagem, chama os seus servos e confia-lhes os seus bens. A um ele dá 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, ele parte de viagem. A Bíblia diz que o que recebeu 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os, ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5. O que ganhou 2 também trouxe mais 2. E o que ganhou 1, quando chegou para prestar contas, foi repreendido, dizendo no versículo 25, teve medo, saiu, escondeu seu talento no chão. E então o senhor daquele que estava recebendo aquela prestação de contas, ele diz: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem, pois, o talento dele e entreguem-no ao que tem 10 talentos. E assim, essa punição vem por conta do fato que nós precisamos, então, prestar contas da nossa mordomia e de tudo aquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. Eu quero, então, concluir esse áudio trazendo aqui na Bíblia do Discipulado, tem uma oração que ele chama a oração de confissão, quando ele diz assim: Senhor Jesus, pela liberdade do teu Espírito, posso me relacionar contigo com a face descoberta, que irradia a tua glória e o teu amor, não só através de minhas palavras e ações, mas também através de minha expressão e disposição. Confesso, porém, que minhas atitudes podem esconder em vez de te revelar. Se eu esconder o teu amor, porque meus olhos estão velados por preconceito e intolerância, perdoa-me, Senhor. Se eu esconder a tua glória, refletindo o meu egocentrismo, perdoa-me, Senhor. Se eu esconder a tua verdade pela minha falta de testemunho, perdoa-me, Senhor. Se eu esconder a tua justiça pelo meu fracasso em fortalecer aqueles que estão impotentes, perdoa-me, Senhor. Se eu esconder a tua misericórdia por atitudes duras e implacáveis, perdoa-me, Senhor. Se eu esconder a tua compaixão pela minha indiferença para com os necessitados, perdoa-me, Senhor. Senhor Jesus, ajuda-me a renunciar a qualquer atitude vergonhosa da mente, do meu coração, para que eu revele a tua glória em tudo que faço, digo e sou. E eu oro em teu nome e no poder e na liberdade do Espírito Santo. Amém. Com essa oração, eu concluo então o capítulo 4 de Tiago, que é sim hoje a nossa reflexão e a exigência de mudanças de posturas e uma vida de obediência à palavra e à vontade do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Amém.